Hoje o falatório vai ser um pouquinho diferente. Eu sou psicóloga, atendo no consultório há bastante tempo, muita gente, né, gosta de saber histórias, tem seriados sobre o mundo, né, das sessões de terapia. Eu não vou contar uma história de sessão de terapia, eu vou contar uma história de sala de espera. O Sidney estava na sua sala de espera, ele fez 5 anos de terapia, fazia, né, 2 vezes por semana, e estava lá pensando, né, o que ele ia entrar e falar para a Rosa, sua terapeuta. Ele era casado com a Madalena fazia 22 anos, ele tinha 48 e estava finalmente conseguindo acalmar o coração e o que ele tem, né, ali aquela situação de não poder ver um rabo de saia. Ele vinha lutando com o impulso que ele tinha por mulher e já estava 6 meses sem conseguir, conseguindo não transar com outra mulher que não fosse a Madalena, porque ele achou que, depois de muito discutir e pensar, que a Madalena valia a pena, né? Então, os filhos já estavam por volta de 20, 22 anos, estudando fora, fazendo faculdade fora, ele estava com a vida mais estável e ele tinha decidido que ele ia ficar com a Madalena. De repente ele, né, com esses pensamentos todos, né, com uma situação já mais tranquila, o coração calmo, a porta do consultório se abre e entra um outro rapaz na sala de espera. Rapaz chamado Miguel, uns 35 anos, de barba, bem apessoado, alto, e sentou com um rosto um pouco tenso e apreensivo. E aí ele já se sentou se apresentando ao Sidney e fazendo um monte de perguntas, né? Dizendo que aquela era a primeira sessão dele, que ele queria saber como é que era o processo, se o Sidney achava que valia a pena, se tinha sido bom para ele, quanto que ele estava pagando, quantas sessões ele fazia, o que ele tinha mudado, o que tinha mudado na vida dele. E aí, enquanto o Miguel falava e fazia as perguntas, ele gesticulava muito com as mãos. E o Sidney era um homem encantado por mãos, né? Tem gente que gosta de olhos, de peito, de pés, e ele era encantado por mãos expressivas, especialmente as femininas alongadas, muito claras. Ele ficou encantado com as mãos do Miguel e ficou um pouco assustado por ter se encantado com mãos masculinas. De repente, a porta, né, do consultório ali da sala de espera se abre e a Rosa, a terapeuta, chama o Sidney para sua sessão. Ele entra, se recompõe e começa a relatar o que ele estava pensando exatamente em falar, né? Que a Madalena era a mulher da vida dele, que eles tinham passado muita coisa juntos, eles tinham feito faculdade juntos, se conheceram naquela época e ela era a mulher da vida dele. Ele já tinha aprontado muito. Ela, né, Madalena, que aguentou muitas do Sidney, acabou também dando, não dá para dizer, não sei se foi a sua escorregada, mas ela teve um caso com um aluno da aula de yoga, né, um outro coroa que ela achou interessantíssimo e, sem querer querendo, deixou que o Sidney soubesse. Ele ficou muito bravo, obviamente, mas também não tinha muito o que fazer, porque se ele teve os rabos de saia dele, ela também tinha direito. Mas eles tinham combinado, finalmente, de dedicarem-se um ao outro, de curtir a vida, e tinham decidido fazer uma viagem a Mendoza, na Argentina, quando eles iriam, meses ali, logo em seguida, poder curtir vinhos, a culinária argentina, o passeio, e ele estava falando reconfortado, aliviado, tranquilo. A sessão correu normalmente, ele saiu, né? E quando ele pegou o elevador no corredor, o consultório era no 15º andar, ele estava, a porta quase se fechando, uma mão trava a porta, empurra para abrir e era a mão do Miguel, que ele conheceu imediatamente. Naquele instante, aquele céu azul e tranquilo que estava a cabeça dele virou um roda-moinho enorme e aí o Sidney ficou pasmo, né, com a entrada do Miguel. Eu vou parar aqui a história e a gente vai continuar no próximo falatório, tá bom?